2012 é quando ocorre a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. E redefinir os rumos da economia é de fundamental importância nesse debate. Para conversar sobre o tema, o programa Ponto de Vista foi visitar Ricardo Abramovay, professor livre-docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Com 5 pós-doutorados em diversas instituições de renome internacional, Abramovay estuda a transição para uma economia de baixo carbono e fala sobre questões socioambientais, combustíveis, energia, produção de alimentos, indústria automobilística e desenvolvimento das cidades. Então, como é o Noel Rosa mesmo? Espera mais um ano que eu vou ver o que eu posso fazer. Não posso responder nesse momento, pois não achei o teu requerimento. E aí? Nós podemos esperar mais um ano para ver o que fazer com o clima? Não dá. Por quê? Não dá, a gente já esperou demais e nós já estamos pagando pelas consequências da paralisia, da falta de ação. Como é que a gente está pagando? Com as inundações que estão acontecendo em países asiáticos, no Bangladesh, houve inundações que foram amplamente divulgadas e trágicas. Esses eventos extremos, tudo indica, há fortes indícios que eles já são consequências de alterações no equilíbrio climático. Mas o pior ainda está por vir. E tem um problema muito sério com essa questão do clima, que é quando você começa a agir hoje, você age sobre alguma coisa cujos efeitos já estão consolidados na atmosfera. O raciocínio é que nem parar um navio. Você não para um navio que nem você para uma bicicleta. No clima é a mesma coisa, você não conserta as questões climáticas da mesma forma que você ajusta a taxa de juros na economia, por exemplo. O senhor, como economista, tem um enfoque muito particular sobre essa situação. A crise ambiental, ela não se resolve sem passar pela economia. Se resolve? Em 1970, 1/3 da espécie humana, que correspondia a aproximadamente 3 bilhões, nós éramos aproximadamente 3 bilhões, 1 bilhão de pessoas, vivia numa situação de miséria absoluta, inclusive com fome, comendo menos de 1.600 calorias diárias, que é um negócio impressionante. Hoje, é vergonhoso que nós ainda tenhamos 1 bilhão de pessoas que vão dormir sem se alimentar, mas isso num mundo com 7 bilhões de pessoas. Então isso significa que o sistema econômico mundial teve a capacidade de incorporar a mercados de consumo uma quantidade de pessoas superior àquilo que jamais foi feito. Então isso é muito positivo. Por outro lado, também, o sistema econômico fez isso usando, por unidade de produto, para cada coisa que a gente produz, cada vez menos energia e menos materiais. Isto é, a ecoeficiência aumentou de maneira extraordinária, o que é muito positivo. Mas, quando você faz as contas sobre quanto a humanidade está extraindo de recursos da ecosfera, do planeta, para produzir os bens e serviços necessários à sua reprodução, você vê que nós estamos numa situação ameaçadora. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Nós, anualmente, extraímos do globo terrestre, considerando apenas biomassa, combustíveis fósseis, minérios e materiais de construção, só esses 4, e pesando isso numa balança, dá 60 bilhões de toneladas. Cada um de nós vive extraindo do planeta, anualmente, 9 toneladas desses 4 materiais, em média. Só que tem um problema muito sério. Um indiano que nasce hoje, ele extrai 4 toneladas. Um canadense, 25. Toda a tentativa de melhorar a situação social mundial vai no sentido
de transformar o indiano em canadense. Só que se você fizer isso multiplicado por 7 bilhões de pessoas e no horizonte de 10 bilhões de pessoas, não tem como. Não tem recurso. A Terra não aguenta. Precisa de mais 2, Você precisaria 3 mais planetas. uns 2, 3 planetas, o que a noção de pegada ecológica traduz bem. A nossa pegada ecológica já mostra que nós extraímos do planeta mais do que o suficiente para o planeta se regenerar. Então, o grande problema é que nós temos uma concentração de renda, uma desigualdade que é incompatível com a preservação, a manutenção dos recursos dos quais nós dependemos. Não é possível que todo mundo tenha o padrão de vida, o consumo de materiais e o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa que tem os norte-americanos e os canadenses. Então, não basta pôr para cima quem está na situação de pobreza. Nós vamos ter, eu digo, o sistema internacional, o mundo, nós vamos ter que conhecer algo que os economistas não gostam, uma palavra que os economistas não gostam de pronunciar, que é limites. Nós precisamos de 2 coisas fundamentais: inovações, mas essas inovações estão acontecendo, a ecoeficiência está se ampliando, mas também limites. E esses limites não estão sendo hoje suficientemente sinalizados para as pessoas como indispensáveis para que a gente enfrente os desafios do século XXI. Quando você pega a curva de aumento de produção e compara essa curva de produção com a superfície utilizada, você vê que a superfície utilizada desde 1960 no mundo está mais ou menos estável e a produção de alimentos foi multiplicada por mais de 3, etc. Só que a hora que você compara a produção de alimentos com o uso de fertilizantes, aí você percebe que o uso de fertilizantes cresceu de 1960 para cá, no mundo, 3 vezes mais do que a produção de alimentos. Então você conseguiu descolar, descasar produção alimentar e uso da terra, isto é, cada vez menos terra para mais alimentos, mas você não conseguiu descolar, descasar, ao contrário, a associação ficou mais forte, produção alimentar e uso de fertilizantes nitrogenados e potássio. O que é gravíssimo, porque são bens não renováveis, são bens... E no caso brasileiro são importados. E são importados. 90% dos fertilizantes nitrogenados no Brasil são importados. Isso é extremamente grave e isso tem que ser associado a 2 outros temas, que são, o desperdício de alimento. Nos Estados Unidos, 40% de tudo que se produz, de toda a produção alimentar... É perdida. Nos países em desenvolvimento, 30%. E o segundo tema, que aí envolve a questão do consumo, é o tema da obesidade. Em 1990, nos Estados Unidos, não havia nenhum estado dos Estados Unidos com mais de 15% de obesidade na população. Em 2010, 26 estados americanos tinham mais do que 1/4 da sua população obesa e o horizonte 2020 é que 30% do conjunto da população norte-americana seja obesa. Todo mundo fala, tem que aumentar a produção alimentar. Claro, tem que aumentar a produção alimentar. Mas espera aí, aumentar a produção alimentar para aumentar a obesidade? Um economista tipicamente vai dizer, não, mas isso é uma decisão soberana do consumidor. Está gerando emprego e o cara que está comprando ele quer. Mas justamente esse problema que nós temos pela frente é que muitas vezes nos mercados as aspirações materiais das pessoas não vão no sentido de lhes garantir uma vida que vale a pena ser vivida. É óbvio que o obeso quer é comer mais, mas é mais ou menos a lógica do fumante. Tá certo? O fumante também quer fumar. E aí você vai dizer que a coisa mais natural do mundo é que você tem que oferecer cigarro para o fumante? Não, peraí. Se for também isso, a lógica do carro individual. E esse é um tema fundamental para a nossa conversa, porque nós temos habitualmente a imagem do setor automobilístico como um setor altamente inovador. Ao contrário, o setor automobilístico
ele é extremamente resistente à inovação e ele inova naquilo que menos interessa. Então os carros hoje estão mais velozes, a distância de 0 a 100 km em 1990, em média, era atingida em 14,5 segundos. Em 2010, isso baixa para 9,5 segundos e, em muitos casos, para 4 segundos. Para quê? E essa pergunta, para quê, é a pergunta fundamental que deveria nortear a Conferência Rio+20. Para que nós queremos os bens e os serviços que nos são oferecidos? Ou seja, toda a questão não é saber se há mais bens e serviços. A questão fundamental num mundo de recursos finitos e de população crescente não é saber se a máquina de produzir bens e serviços é capaz de funcionar. A questão é saber se essa máquina é capaz de funcionar produzindo coisas úteis para uma vida melhor para as pessoas e compatíveis com os limites dos ecossistemas. Mas é uma questão muito difícil, porque tanto os governos como as empresas, a tendência é se nortear por um indicador de bem-estar que consiste em dizer a economia tem que crescer, produzir carro traz emprego, traz arrecadação de impostos. Então, nós estamos vivendo um sistema no qual você tem uma espécie de máquina automática, que é a máquina de produzir bens. Pouco importa que bens são esses e se esses bens beneficiam ou prejudicam a vida social. Mas desde que essa máquina produza emprego, gere impostos e algum tipo de inovação, tudo se passa como se nós estivéssemos no melhor dos mundos. Não, esse é o pior. É o nosso progresso. Esse é o pior dos mundos. Nós estamos vivendo hoje uma situação, e essa é uma situação importante porque é aí que a sociedade civil, todo mundo, o cidadão, todo mundo tem que interferir, em que nós temos que nos perguntar para que serve a riqueza. Será que a riqueza que está sendo produzida no mundo contemporâneo, ela está sendo vetor de uma real prosperidade? Em muitos casos, a resposta é negativa, particularmente no que se refere a essa dupla que junta indústria automobilística com indústria petrolífera, de um lado, e, por outro lado, a própria indústria alimentar. Neste caso, a gente vê com muita preocupação, ao invés de ser um fator de alívio, por exemplo, a questão do pré-sal brasileiro, não é isso? Não tenhamos ilusão, o século XXI ainda será, infelizmente, o século das energias fósseis. As energias renováveis modernas, hoje, o que quer dizer energias renováveis modernas? Fotovoltaica, eólica, geotérmica, sem incluir a nuclear. Biomassa, mas não toda biomassa, porque na Índia se usa muito biomassa, mas que é lenha, esterco, etc., para o cara se aquecer em casa, que as crianças ficam doentes, têm doenças respiratórias. Isso não é energia renovável moderna. O etanol, de certa forma, pode ser considerado energia renovável moderna. Isso corresponde a 2% da matriz energética mundial. Então, está crescendo muito. Agora, o ritmo de crescimento é insuficiente para que em 30, 40 anos a gente possa dizer que nós vamos nos emancipar do petróleo. Portanto, o mundo vai precisar de petróleo e, nesse sentido, não acho que seja viável você dizer nós não vamos explorar. Tem duas questões importantes aí. Primeiro, os riscos embutidos nessa exploração são desconhecidos, são riscos sobre os quais nós não temos ideia. E aí traz um problema sério. Para enfrentar esses riscos, nós vamos ter que fazer investimentos gigantescos. E tem um segundo problema, que é o que a gente vai fazer com o petróleo? Em dois sentidos. Primeiro, a renda do petróleo deve servir para quê? Na minha opinião, ela tem que servir fundamentalmente para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, para investir em fontes de energia não dependentes dos fósseis. E isso envolve, e essa é a segunda questão, melhorar o uso que se faz dessa energia.
3 colheres de petróleo correspondem ao trabalho de 8 horas de um ser humano. Então é uma concentração de energia extraordinária. Você vai usar isso numa máquina que tem 20 vezes o peso da carga que ela transporta, que ocupa um baita espaço na rua, que desperdiça, joga fora de 65% a 80% daquilo que queima. É essa a finalidade do uso dessa energia cada vez mais valorizada e cada vez mais nobre? Não, a gente não pode associar petróleo a automóvel. O petróleo tem que servir para outra coisa. Porque senão, indústria química, tá certo? Você tem produtos químicos que ainda vão necessitar de petróleo, combinação entre indústria química vinda de recursos fósseis com indústria química verde, tá certo? Você tem usos muito interessantes e é neste sentido que o Brasil tem que ir com relação ao petróleo. O que o senhor espera da Rio+20? Essa não é uma conferência sobre clima, não é uma conferência sobre meio ambiente. Essa é uma conferência sobre desenvolvimento. Desenvolvimento é o processo pelo qual você expande as liberdades dos seres humanos para que eles possam ter uma vida que vale a pena ser vivida. Esse é o tema da conferência. Então, se você disser como é que a diplomacia internacional, juntando com os governos, as organizações não governamentais, as empresas envolvidas, são capazes de formular propostas nessa direção, o resultado, evidentemente, vai ser muito tímido e muito aquém das nossas expectativas. Porém, isso é muito importante de ser assinalado. O governo brasileiro tem organizado um conjunto de reuniões com a sociedade civil, com organizações da sociedade civil, com o meio empresarial, desde o ano passado, e reuniões sérias que resultaram num documento interessante, que vai ser levado à conferência e que tem algumas propostas, sem dúvida alguma, muito importantes. A primeira é a de fazer uma espécie de universalização da Bolsa Família. Ou seja, atacar no mundo todo a miséria absoluta. Isso é extraordinariamente importante, é um ovo de Colombo. É óbvio que num mundo que está explodindo por excesso, não é possível que 1/7 da população esteja morrendo de fome literalmente. Segundo lugar, o Brasil está propondo que se nas áreas mais ameaçadas do ponto de vista ambiental, que haja uma espécie de Bolsa Floresta, isto é, você transferir recursos para que as pessoas, em vez de desmatar para produzir comida, possam receber para cuidar da floresta. Além disso, o Brasil está propondo que todo o processo recente no qual as empresas estão certificando as suas práticas, rastreando as suas práticas, para que nós possamos saber o que as empresas de fato estão fazendo em termos ambientais, que esse processo se amplie e seja melhor, seja mais bem monitorado do que ele está sendo até aqui. Essas propostas são muito importantes, mas tem um problema sério. Meu temor é que, infelizmente, o mais importante não está sendo colocado. Qual é o mais importante? O mais importante é que a nossa crise é uma crise de excesso. E, no entanto, e esse é o grande problema, a sinalização que todos os governos estão dando às suas sociedades, a seus empresários, etc., é pisar no acelerador. Tem uma questão, professor, que eu gostaria de esclarecer. O que é a economia verde e ela é a solução? Não, ela não é a solução. Ela é muito importante, a economia verde. A economia verde representa 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a transição das fontes primárias de energia dos fósseis para os renováveis. O que são fontes primárias de energia? O sol é uma fonte primária de energia.
Transformar o sol em eletricidade são outros 500. O petróleo é uma fonte primária de energia. O século XX só pôde quadruplicar a sua população porque contou com o escravo barato que era o petróleo. Não fosse o petróleo, a gente não conheceria a riqueza material que nós temos hoje. Só que, o petróleo, nós já estamos em pleno pico do petróleo. 2, problemas ambientais seríssimos, dos quais o mais importante são as mudanças climáticas, etc. Então, primeiro ponto da economia verde é a transição nas fontes primárias de energia dos fósseis para os renováveis. Segundo ponto importante da economia verde é o uso melhor da energia e dos materiais, tá certo? É você fazer o que em grande parte está sendo feito, com que cada unidade de energia e cada unidade de material se converta em bens e serviços de forma mais eficiente. Isso em grande parte está sendo feito. E terceiro lugar, a economia verde significa o uso sustentável dos recursos da biodiversidade. Hoje, o Brasil, a Indonésia são onde estão as mais importantes florestas tropicais do mundo, são países caracterizados por uma economia da destruição da natureza. Nós precisamos transitar, e essa é a essência da economia verde, da economia da destruição da natureza para a economia do conhecimento da natureza. Ou seja, construir cadeias de produção de valor baseadas no uso sustentável da floresta em pé. Hoje nós temos, no caso da Amazônia, o açaí e a castanha do Pará. Só que imagina a riqueza da Amazônia em termos de fármacos, em termos de cosméticos, etc. A Amazônia é uma região que produz madeira e não tem uma indústria madeireira. A produção de cosméticos e de fármacos na Amazônia, ela se desenvolve sem que haja na própria Amazônia pesquisa. O governo atual, o atual ministério, está fazendo um esforço extraordinário para reverter essa situação, mas a situação que nós encontramos até o ano passado era uma situação vergonhosa do ponto de vista da pesquisa para o uso dos recursos renováveis e os recursos preciosos que estão na biodiversidade. Então, economia verde são essas 3 coisas: mudar as fontes de energia, mudar o uso da energia e usar melhor a biodiversidade. Isso, por si só, é suficiente para enfrentar os desafios que nós temos pela frente? A resposta é não. Por quê? Porque o que os dados mostram? Que, mesmo que no caso do uso da biodiversidade, onde nós estamos muito, muito aquém do que precisaríamos, mas no caso das fontes primárias de energia e do uso da energia, os 2 primeiros pontos da economia verde, isso está avançando. Só que, como o consumo está crescendo mais ainda, e como a orientação de todos os governos é para resolver o problema, baixa a cabeça e toca para frente, enfia o pé no acelerador, se a lógica for essa, produza mais, se a lógica for essa, não haverá recursos, por mais que você esverdeie a vida econômica. A presidente Dilma tem sido criticada por ter uma visão desenvolvimentista, por tentar construir hidrelétricas na Amazônia, está construindo, e por não estar destinando recursos suficientes para o desenvolvimento de energias alternativas nesse momento. Isso, inclusive, está, de alguma forma, na sua crítica também. A Dilma é desenvolvimentista? Eu adoraria que ela fosse desenvolvimentista. A Dilma, como todos os presidentes da República do mundo, é crescimentista. E, no caso do Brasil, isso é especialmente grave, porque essa visão crescimentista, ela se faz no âmbito de uma inserção do Brasil no mundo que hoje é extremamente problemática. A América Latina e a África são as 2 regiões do mundo, os 2 continentes, onde os recursos disponíveis são superiores àquilo que se extrai, que o sistema econômico extrai dos ecossistemas. Isto é, para usar o termo técnico, a biocapacidade é superior à pegada ecológica. Qual é a consequência disso? Em vez de a consequência disso
ser: vamos então desenvolver uma economia do conhecimento da natureza, vamos usar isso com parcimônia e muita inteligência? Não. Nós estamos usando os nossos recursos para exportar commodities, minério de ferro, matérias-primas. São produtos que envolvem, evidentemente, organização empresarial e alguma competência empresarial, mas não são os produtos típicos da economia do conhecimento, que é a grande fronteira de quem quer uma economia voltada realmente para as necessidades humanas e para o futuro. A nossa economia, nós estamos abastecendo a manufatura do mundo que está na China e que espalha os produtos industriais pelo resto do mundo. Isso precisaria ser discutido numa conferência internacional e esse item, infelizmente, não está na pauta da Rio+20 e de nenhuma outra conferência internacional que eu saiba. Por tudo isso que conversamos, a impressão que passa é que o mundo ideal, se tudo desse certo, seria um mundo de cidades pequenas, autossuficientes em energia, com fontes locais, as pessoas se deslocando pouco. As grandes cidades têm uma função extremamente importante. As emissões de gases de efeito estufa nas grandes cidades podem ser significativamente menores do que num mundo de povoados dispersos. As pessoas têm condições de interagir muito mais, consumindo menos recursos nas grandes cidades. O que não pode é nós submetermos a organização das grandes cidades às necessidades do automóvel particular. Nós precisamos inverter isso e fazer com que a cidade seja uma cidade das pessoas. Isso significa reduzir o espaço de circulação de automóveis na cidade e não imaginar que você, rasgando as cidades, tornando-as cada vez mais feias e menos conviviais, você resolverá os seus grandes problemas. Significa colocar as cidades a serviço do bem público e não do bem privado, que é o automóvel individual. Aliás, isso está sendo feito nas cidades mais desenvolvidas do mundo. É só nos países em desenvolvimento que há essa pressão interminável para que a gestão municipal seja avaliada pela capacidade que o sujeito tem de abrir avenidas, pontes, viadutos, etc., e subestimando e deixando de lado a mobilização por transportes coletivos e por bens públicos. Professor, foi um grande prazer esse bate-papo e espero que o senhor possa mais vezes estar presente na TV Câmara. Muito obrigado por sua participação e muito obrigado também a você, telespectador.